estão vendo a apresentação também? Certinho. Deu tempo de alguém ver o material? Gente, só um segundinho que eu já estou entrando, tá? E a gente, agora sim. Tudo jóia com vocês? Boa tarde. Eu deixei um pouco mais cedo o material de apoio para essa aula, né? Disponibilizei para vocês lá no Classroom. Aí depois vocês consultam lá também. Tem bastante informação legal, principalmente alguns dados mais específicos quanto à temperatura de impressão dos materiais, né? E algumas outras coisas também nesse sentido. Esses são os valores mais específicos, né? Embora também, quando a gente fala de temperatura, essas temperaturas de impressão, isso muda muito de cada marca, né? Às vezes varia até mesmo de um filamento, o mesmo filamento, só que com cores diferentes. Então, acho que vamos dar início. Então, hoje a gente vai falar sobre os tipos de impressoras 3D, né, FDM. Na aula passada a gente abordou um pouco mais sobre as diversas técnicas de impressão 3D, as diversas impressoras que a gente tem de variados materiais. E hoje a gente vai dar mais atenção para a técnica FDM. É a técnica mais utilizada no Brasil, né? E falar um pouquinho também de por que ela é mais utilizada. E os filamentos, né? Quais as propriedades que esses filamentos têm, quais as vantagens e desvantagens de se usar um ou outro. Então, né, continuando com o projeto da semana, com o projeto da semana passada, né? Então, meu nome é Paulo Renato, não sei se todos que estavam aqui estavam na semana passada também, que eu quero a maioria. Faço parte da equipe do Label, coordenado por professora Kátia, e a gente tem o intuito de levar um conhecimento sobre softwares livres, conhecimentos mais direcionados à área de engenharia e coisas que não são abordadas normalmente em sala de aula. Ou são, mas aí a gente procura aprofundar alguma coisa. Então, passa na faculdade dos laboratórios, com o estilo maker, né? Então, os tópicos abordados hoje: a impressão FDM em polímeros, as principais variações entre os modelos de impressoras do tipo FDM, os principais filamentos disponíveis no mercado hoje. Então, vamos lá. Como que é o funcionamento de uma impressora FDM? A gente tem um rolo de filamento, né? Tem outros modelos também, mas eles já são mais específicos. A grande maioria, sim, trabalha com modelos que são rolo de filamento.
Aí a gente tem o tracionador, né, que vocês vão ver que a hora ele vai estar mais próximo do... A hora ele vai estar distante da cabeça de pressão, ele vai estar junto à cabeça de pressão. A gente tem a movimentação da cabeça, que ela acontece nos eixos, por exemplo aqui, no eixo X e no eixo Y, e a mesa faz a movimentação no eixo Z, para crescer a peça. Então, cada descida dessa mesa, você tem um acréscimo de camada na sua peça. Né? O filamento passa pelo extrusor, ele passa aqui no extrusor, e aí ele é derretido, ele é aquecido até seu ponto de transição aqui. Aí ele é derretido e aí ele é depositado aqui. Aí ele vai sendo, uma camada vai aderindo à outra e esse objeto vai sendo construído, certo? Aqui é a mesa de impressão. Algumas variam para mesa aquecida, mesas não aquecidas. E aqui, né, o eixo Z. Então, um esquemático clássico de uma impressora do tipo FDM com a partir de filamentos. Então, no nosso país hoje, majoritariamente a gente trabalha com as impressoras FDM. Por que será? Primeiramente, questões de custo, né? Impressoras FDM comparadas às outras são mais contas, são mais baratas. Só a critério de curiosidade, assim, também, há outras impressoras que têm chegado com mais força no Brasil hoje são as de impressão de resina, mas é uma técnica diferente. A técnica que a gente abordou semana passada, que chama SLA. Mas elas são as FDMs, são as que têm um degrau de aprendizagem menor. Né? Então, ela é de mais fácil utilização do que as outras, tem um custo mais baixo, e aí agora a gente tem também, digamos assim, ela chega no Brasil e se depara com uma mão de obra qualificada tecnicamente, mais jovem, engajada em desenvolver essa área, então começa a surgir melhoramentos, aprimoramentos dessa técnica. Existe uma finalidade de modelos, uma infinidade de modelos no mercado. Né? E o que você deve levar em consideração para você fazer a escolha da sua impressora que você vai adquirir? Então, qual que é a finalidade do seu equipamento? Então, você fala, pô, eu quero uma impressora 3D, mas se você for comprar, tem uma infinidade de modelos e de valores de custo. Né? Então, primeiramente, qual é a sua finalidade educacional? Você vai fazer um uso doméstico, você imprimir algumas coisas na sua casa, como um hobby, ou você vai fazer um uso comercial? Quais os materiais você vai processar nele? Vão ser materiais mais simples, vão ser materiais mais complexos, vai demandar temperaturas de extrusão mais altas, vai demandar uma câmara fechada, como que vai ser? Que materiais você pretende trabalhar? Qual o nível de detalhamento que você precisa para suas peças? Então, de repente você precisa de um bico mais fino, de repente você precisa de um acabamento melhor das suas peças, ou de uma aderência melhor de camadas, então a amplitude com que a sua impressora tem, a temperatura que ela trabalha, qual o local de instalação. Você vai colocar ela no seu escritório, você vai colocar ela numa área de serviço, né, numa espécie de uma garagem que você tem na sua casa, porque a impressora parece que não, mas ela gera bastante ruído. Então, e outra, questão de ventilação, além do ruído, que seria o que incomoda o operador, ou quem está ali compartilhando o ambiente, mas a questão de alguns materiais liberam gases, esses gases não são nem bom cheirosos, né? Eles são gases que têm um cheiro que incomoda e também não é muito saudável. Então, qual que é a ventilação desse local? Seu conhecimento prévio sobre o assunto. Você tem conhecimento sobre a montagem dessa impressora? Porque você pode estar montando, compra mais barato, mas você já prefere você ter uma pronta, né? E o que você está disposto a investir para ter um equipamento.
ou para E o que varia, né? O que vai estar variando de um modelo de impressora para outro? A presença ou não de mesa aquecida, isso é importante, faz diferença. Alguns materiais você não vai conseguir imprimir sem mesa aquecida. A câmara de impressão fechada, muitas delas são câmaras, você não tem a câmara, né? Então é um ambiente aberto. A propagação de calor, a taxa de resfriamento, ela é muito maior. Então, algumas peças também, alguns materiais vão sofrer contração e vai prejudicar a sua impressão. Então, tem câmara fechada ou não. Qual que é o tipo do tracionador? Alguns materiais funcionam melhor com um tracionador junto à cabeça de impressão. Outros funcionam, mas isso tem você tem uma perda, né, de uma diferença, talvez, de qualidade ali, né, quando você traz essa cabeça, esse extrusor para a cabeça de impressão. Qual o tipo de extrusor que você vai estar adquirindo nessa impressora, se ele vai ser revestido com algum material antiaderente, algum material que evite o desgaste dele, né? Ou ele vai ser simples mesmo, o que chama só de metal no base. E o perfil de movimentação da cabeça e do eixo. Impressão em ambiente aberto ou com câmara fechada. Então, para materiais que você precisa de um resfriamento um pouco mais lento, impressoras com câmara fechada são fundamentais, você não vai conseguir imprimir sem. Já para materiais mais básicos, por exemplo, PLA, você vai conseguir operar com impressora aberta sem maiores problemas. A diferença vai ficar aí talvez por questões de custo mesmo e espaço, né? Um espaço mais restrito. Tem até impressoras menores que são fechadas também, mas ela acaba ficando um pouquinho mais de espaço. Quanto ao tipo de extrusor. Então, eu havia comentado que alguns extrusores recebem um revestimento. Aqui, por exemplo, você tem um Teflon. Então, o Teflon, para materiais que grudam mais, aderem mais à parede do extrusor, você vai ter problemas para imprimir se não for com antiaderente. Mas, aí a gente vai ter questões um pouco de custo, né? Mas aí vai da sua necessidade. Aqui é um esquema dessas peças aqui, né? São montadas nessa imagem. E aí o filamento entra por aqui e aquecido, derrete, passa pelo bico bem fininho. E a quantidade de extrusores também. Então, impressoras do tipo FDM é um filamento apenas. Então, a gente vai imprimir com uma cor só. É só a cor daquele filamento. Para você conseguir imprimir com 2 filamentos, ou você utiliza 2 extrusores, ou aí você faz um esquema que é o mesmo bico recebe 2 filamentos. Mas é um pouco mais problemático porque você tem a mistura desses filamentos ali no extrusor, né? Então, por uma impressão como essa aqui da extrusão, aqui a gente usou 2 materiais diferentes, e não foi nem por questão de cor, foi por questão de propriedade mesmo. Na hora de confeccionar o suporte, a gente usa um material, digamos assim, mais barato. Um material solúvel em água. Então, material que seja de mais fácil remoção e que não segura tanto, não adere tanto ao material da sua peça, para quando você for descartar, você não de repente, não sofrer algum dano na sua peça. A diferença do tracionador, né? Então, aqui a gente tem o tracionador que ele fica longe da cabeça de impressão, que é esse aqui, e a gente tem o que fica junto à cabeça de impressão. O problema deste, pegando aqui, o problema deste é
que ele torna a cabeça de impressão um pouco mais pesada. Isso aumenta a inércia quando a impressão, imagina a impressora, ela fica num movimento frenético para imprimir. Quanto maior a massa ali, maior a inércia e você pode ter maior desgaste das estruturas, vai ter que fazer manutenção com mais frequência. Então, mas aí por outro lado, essa daqui para filamentos flexíveis já é um pouco mais difícil a impressão, porque você faz a extrusão dele aqui, ele é empurrado aqui, você imagina que ele é flexível, então ele não vai chegar aqui com, assim, com uma tensão muito ok. Então, para filamentos flexíveis, essa seria uma opção mais interessante. Mas, no geral, ambas as impressoras que utilizam ambos os extrusores, eles, eles bem ajustados, eles conseguem dar conta do recado. Agora, diferenças quanto aos modelos de impressora variando a movimentação, né, do extrusor e da mesa, né? Então, como que é essa diferenciação? Também tem bastante. Aqui agora a gente tem alguns modelos, né? Então, nesse modelo aqui, a gente tem a mesa se movimentando no eixo Y e a cabeça de impressão movimentando no eixo Z e no eixo X. Nesse caso, voltando aqui, nesse caso a gente tem um pouco mais de vibração na peça. Então, talvez aí quando você for imprimir alguma peça que ela for mais alta, aumentar o grau de vibração. Então, você imagina a peça saindo aqui e a cabeça de impressão indo mais acima, essa peça grande, isso movimentando aqui. Então, você tem que garantir muito bem que a sua peça esteja fixa na mesa e que haja estruturas de suporte para ela também não ficar balançando, né? Algumas coisas que favorecem essa fixação na mesa é o uso de adesivo, né? Adesivo tipo cola, laque de cabelo, então, isso, e mesa aquecida. Então, além desses produtos, você também utiliza, quando a mesa é aquecida, você aumenta a adesão do polímero nela. Tá? E para muitos materiais, né, como ABS, você faz o uso das duas formas, tanto da mesa aquecida quanto do adesivo. É importante a peça ficar bem aderida ali, para durante o resfriamento também ela não contrair e gerar umas abas nos cantos da impressão, principalmente você ter danos na sua peça. O outro modelo, que é o modelo que a gente tem lá no departamento, é o modelo em que a cabeça ela gira, ela movimenta no eixo X e Y, e a mesa vem descendo. Então, como aquele primeiro exemplo que eu falei, que é um esquemático, e aqui você tem um grau menor de vibração. Então, essas impressoras aí, quanto a esse ponto, já é digamos assim, um avanço, né? E as outras são do tipo Delta. Essas do tipo Delta, elas são bem interessantes. E ela fica com a mesa fixa, a mesa não se movimenta. E quem movimenta é a cabeça que faz tanto o eixo X, Y, Z. Aí, a partir desse conjunto de movimento nos três eixos de apoio, que você consegue estar fazendo a construção da peça e você vai subir. Eu até já vi alguns modelos que quando você, por exemplo, vai imprimir, que é uma impressão parecida, mas diferente, por deposição de cerâmica mesmo, os modelos usados são esses aqui. Então, pelo que eu andei vendo, é nesse modelo Delta. E vocês têm alguma dúvida, alguma coisa aí com relação aos modelos de impressão?
eu entrar agora e começar a falar um pouco sobre filamentos. Não, nada, galera. Bom, continuar aí, então. Para filamentos, a gente tem uma diversidade bastante grande. E, digamos assim, qual que é o desafio para as empresas de fabricação desses filamentos para entregar um produto de qualidade? Você precisa, no rolo de filamento completo, você ter uma homogeneidade dessa espessura desse filamento. Se eu não me engano, acho que é 1,75 é o mais usado. E, então, se houver irregularidades, isso pode atrapalhar na impressão, porque vai ter uma deposição, né? Você fez um fatiador lá, uma estimativa do quanto de material que vai para cada camada, e se esse filamento vem com mais ou uma espessura maior ou menor, você vai ter um maior derramamento de material ou menor, então vai gerar problemas na peça. Então, manter essa homogeneidade da espessura, a qualidade do material. Ele também não pode, alguns materiais são higroscópicos, né? Eles têm afinidade com a água. Então, você precisa, no armazenamento dele, tomar muito cuidado com a questão da umidade. O PLA é um material muito bom, muito acessível, fácil de usar, mas ele é crítico nessa questão de umidade também. Se ele ficar exposto ao ar livre, ele, em pouco tempo, você tem uma degradação dele. Você precisa fazer um reprocesso. Não chega a ser um reprocesso assim tão complicado. Você precisa passar ele por uma estufa, deixar ele numa câmara com aquelas sílicas para fazer um pouco da absorção dessa água, porque isso vai gerar impacto na sua impressão. Ela vai ficar com um caráter mais frágil, ela vai ter dificuldade de aderir uma camada na outra, vai gerar fiapos. Então, essa parte de armazenamento de material também é interessante. A qualidade do material também, em questão a adesão de camadas, né? Isso é muito importante para não gerar porosidade no seu material. Quanto menos porosidade, melhor. Até algumas aplicações referentes a recipientes para alimento, muitos falam, o polímero ele é food safe, né? Ele pode ser usado para alimento, para guardar alimento, mas e o processo de impressão, se gerar poros, não pode acumular bactérias dentro, então tem que ter também esse cuidado. E aí, na linha dos filamentos básicos, a gente tem PLA, o ABS, né, sim, esses seriam os principais, né? O PETG, que seria uma variação do PET. Então, adicionou-se glicol no PET para ele poder passar para o processo de impressão. E alguns na linha dos flexíveis também. Esse aqui é só trouxe para vocês agora alguns exemplos, né? Mas tem muitos outros também. Inclusive, no material tem mais alguns. Então, o PLA, poliácido lático. O PLA, ele vem de fontes renováveis. Ele vem de fontes do milho, da cana-de-açúcar. Então, ele é considerado um material biológico, né? Biologicamente, ambientalmente satisfatório. Mas, assim, ele degrada no ambiente muito mais rápido do que um ABS, por exemplo, que é de fonte de petróleo, ou do que outros polímeros. Mas não é simplesmente descartá-lo no ambiente. Você precisa de algumas condições para degradar. São condições assim tão especiais, mas um aterro adequado, por exemplo, seria uma condição satisfatória para que ele se degrade no ambiente. Ele é o campeão na utilização por parte dos usuários de impressão 3D pelo seguinte, a facilidade de impressão. Então, para quem está iniciando, o PLA é um dos que tem o menor grau de aprendizado. Ele trabalha com menor temperatura de extrusão,
ele não exige mesa aquecida, ele não exige câmara fechada. Então, se você tem uma impressora, você quer adquirir uma impressora, mas não tem muito capital e vai adquirir uma impressora mais simples, provavelmente você vai começar imprimindo com PLA. E ele dá um bom acabamento superficial nas suas peças, sem necessidade de pós-processamento. Para fazer o pós-processamento dele, ele é mais chatinho. Ele tem uma dureza, né? Ele é mais duro, assim, então ele não vai aceitar tão bem o pós-processamento. De lixamento com ele vai ser um pouco mais complicado. Mas ele é o campeão por todas essas facilidades de uso e por dar também um bom acabamento estético, assim, sem precisar do pós-processamento. Ele já sai da impressão muito bem acabado. Então, ele é ideal também para você estar fazendo peças de decoração, para você estar fazendo protótipos não funcionais, para você estar fazendo algum suporte, enfim, aplicações que não necessitem muito de propriedades mecânicas e que também não sejam expostas ao sol. Imagina esse material todo degradável exposto ao sol, à ultravioleta, ele vai degradar com maior facilidade. Agora, o ABS. O ABS a gente pode pôr na lista como o segundo mais usado no Brasil. Não vou dizer no mundo, né? Mas no Brasil aí pode ser que sim. Por, por, devido, né, por conta das suas propriedades. Ele tem propriedades mecânicas muito interessantes. Então ele é o acrilonitrila butadieno-estireno, né, um polímero de origem do petróleo mesmo. E ele tem um grande desafio que é no processo de impressão dele. Ele imprime em temperaturas acima de 200 graus. Né? E ele exige uma câmara fechada por conta do resfriamento. Então, lembra que eu falei que a questão do resfriamento, você não tem câmara, a circulação de ar resfria essa peça muito mais rápido. A ABS requer um tempo de resfriamento um pouco menor, um pouco mais lento. Então, se você resfriá-lo com muito mais rapidez, ele vai contrair, ele vai empenar, vai dar problema com relação à aderência das camadas, com relação às primeiras camadas que estão na base, lá na mesa, né? É um material um pouco mais desafiante, mas ele já é ideal para aplicações mais técnicas, mais mecânicas, principalmente se você for fazer uso de alguma coisa que vai sofrer tensão, ou engrenagem. Então, o ABS ele já está mais apto nesse sentido, para ambientes externos. Então, se você vai deixar essa peça exposta ao sol, exposta à ultravioleta, exposta ao calor, o ABS ele já é mais indicado nisso. Então, ele tem boa aceitação com relação à temperatura. E ele tem embora ele não saia tão bem acabado da impressora, ele tem maior facilidade para você dar o acabamento final na impressão. Então, você pode estar fazendo aí, por exemplo, inserir ele num ambiente com um vapor de acetona, e aí ele fica com esse aspecto que sola um pouco a superfície e fica um acabamento bem legal, bem interessante. Você pode estar fazendo lixamento também. O PETG. Então, o PETG vem do PET, o polímero talvez mundialmente mais utilizado, com a adição do glicol, então por isso o G. Essa adição faz com que o PET ele consiga ser extrudado, ele consiga ser derretido e consiga ser depositado.
e consiga solidificar e criar uma peça. Ele ganha essa aderência de camadas, né? Sem ação do glicol, isso já seria um pouco mais difícil. O interessante do PETG é que ele vai ficar ali entre as propriedades do PLA e do ABS. Então, ele não é nem tão difícil de imprimir, digamos assim, como o ABS, mas ele tem propriedades mecânicas melhores que o do PLA. Tá? Ele também tem uma boa resistência ao desgaste, à corrosão de agentes oxidantes. Então, quando a gente também, se for para colocar em ambientes externos, a gente pega a durabilidade de um PET, uma garrafa PET, por exemplo. É bem satisfatório. Possui boa flexibilidade, tem uma resistência mecânica também interessante, e ele pode ser usado com alimentos. Mas lembrando sempre que essa questão de ser usado com alimentos, simplesmente você imprimir, opa, vamos usar. Tem uma questão aí da porosidade, tá, mas com uma impressão bem controlada, você pode ter sim, materiais impressos, né, e em PETG sendo usado para reservatório de alimentos. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Tem um probleminha aqui, vocês estão... Eu vou voltar um pouquinho. Aí, voltou. Achei que tivesse zoado a internet aqui. Então, né, ele é flexível, mas assim também não é tão flexível. E na linha dos, digamos, flexíveis mesmo, aí a gente vai ter o TPE. Corresponde a uma classe de polímeros elásticos. Eles possuem propriedades parecidas com as da borracha. Então a gente vai ter aí a questão da durabilidade também envolvida e a questão dessa flexibilidade, da versatilidade para o material. Então a gente está podendo ter exemplos de calçados, né, feitos a partir dele. É um material que está exposto aqui a um desgaste constante da sola, por exemplo. Então precisa ter uma resistência e ele tem. Essa peça teste também é bem legal no vídeo dela. Tipo, o cara ele estica essas perninhas e ele tem uma boa elasticidade que ela não quebra. Então, ideal para peças que sofrem constante deformação e também estão expostas a ambientes com maior chance de desgaste, né? Aqui a gente vai ter talvez lá o problema para imprimir por questão de qual extrusor que você está usando, né? Se é aquele Baldwin ou Direct Drive, se é o que está mais longe da cabeça ou que está junto. Mas também nada muito complicado. Na linha dos filamentos exóticos, a gente estava abordando os filamentos mais básicos, que são filamentos de, assim, apenas um material e esse é a composição do filamento. Para os filamentos exóticos, a gente vai começar a ter a adição de outros materiais junto ao polímero. Então, e aquele problema da qualidade do filamento, aí ele é um pouco maior, né? Agora você não tem só o polímero, você tem a adição de algumas partículas ali que vão conferir características para FDM, principalmente estéticas, né? Mas para os filamentos exóticos, principalmente estéticos, mas a gente vai ver na frente que tem uma característica também que é bastante importante, é estrutural. Então, filamentos exóticos, a gente tem alguns deles são de madeira, de metal
e de argila. Os de madeira, a gente pode ter o filamento base como sendo um PLA, como sendo um PETG, mas aí a gente vai ter a adição de fibras de madeira, e aí a gente tem desde fibra de coco, pinho, ébano, e cada um vai conferir uma características estéticas a esse material. Então, só que aí isso tem o pró em relação a essa aplicação é realmente a questão da estética. Vai ficar um acabamento bem bacana. Mas aí a gente vai ter os pontos negativos que dizem respeito à perda de propriedade. Então, o filamento você não vai usá-lo para peças que exigem um pouco mais de estrutura. De repente, essa peça cair, ter uma queda, uma coisa, ela pode quebrar, dependendo do impacto. E aplicações estruturais não é o caso. E essa adição, essas partículas vão estar gerando maior desgaste no pico da impressão. Então, você vai ter que estar fazendo manutenções com mais frequência no seu extrusor, no seu bico, vai ter que estar trocando ele. E também, se o bico, dependendo da espessura do orifício do bico, da saída, pode estar ocasionando entupimentos. Então, é um filamento que você já tem que ter um pouco mais de experiência para estar trabalhando com ele. Mas bem interessante também trabalhar. Os filamentos de metal, seguindo essa linha, eles são bem interessantes e aí a gente vai ter uma particularidade com ele. Você pode imprimi-lo, e usá-lo impresso sem nenhum pós-processamento, ou você vai fazer no máximo um acabamento superficial ali nele, de repente passar uma lixa, ou algo dar uma polida nele. Ou você pode também levar essa peça para um processo de sinterização, passá-la no forno, e aí ela vai volatilizar esse polímero e você vai ter uma peça 100% metálica. Claro que com um pouco de porosidade ali, pelos espaços que o polímero ocupa, mas você vai ter uma peça 100% metálica. Então, o avanço nas pesquisas e no desenvolvimento desse tipo de filamento traz para nós impressões de metal, impressões metálicas, em impressoras FDM. E aí vamos jogar os pontos negativos aí também. A questão do desgaste do bico, tem partículas abrasivas passando pelo bico, um orifício pequeno, ele vai alargando com o tempo, você precisa fazer manutenção para não perder qualidade das suas impressões. E estruturalmente, ele também não está, o material metal, ele também não está assim, tão bem aderido. Aí, para ter melhor adesão, aí já seriam situações de estar fazendo um estudo em cima dessas condições, dessa temperatura, se esse metal nessa temperatura, quais as propriedades que ele ganha, mas aí, inicialmente esse tipo de impressão não vem assim, para trazer características estruturais para a peça, é mais uma característica estética também, e uma possibilidade de se imprimir metal. E alguns metais que a gente pode estar usando aí cobre, bronze, mais nessa linha. E, bom, se eu tinha mais alguma coisa para falar nessa parte, eu estou lembrando na frente. E, seguindo nessa linha de adição de partículas, a gente tem o de cerâmica. O de cerâmica, ele é bem legal também, que ele tem essa possibilidade de você levá-lo para a sinterização, e aí você, por exemplo, de argila, você faz a sinterização e aí você tem uma peça de cerâmica com as características muito próximas a uma peça de cerâmica mesmo. Vai ter um pouco mais de porosidade, mas um aspecto visual, o acabamento dele é bem interessante. Eu lembrei do metal. A porcentagem da adição de metal no polímero varia também.
Então, a gente pode ter uma adição desde 50% até próximo de 90% da adição de metal no colete. Então, aí, dependendo dessa adição, é o quanto porosidade que vai estar gerando no material. E o quanto menos metal também, mais fácil a impressão para a impressora realizar. E na linha agora dos filamentos, digamos assim, mais profissionais, alguns exemplos a gente tem da fibra de carbono e do polióxido de metileno. Esses filamentos eles já apresentam maior desafio no processo de impressão. E, porém, eles conferem propriedades muito, muito boas, né? Então, esse filamento, por exemplo, a fibra de carbono, para aplicações de resistência estrutural e leveza, ele já é muito, muito, muito interessante. Então, no fibra de carbono, ele deixa um material bastante duro e rígido e um peso relativamente mais baixo. E o que isso vai demandar? A questão do bico, agora também esse desgaste continua sendo grande, e talvez seja interessante, se você for estar fazendo esse tipo de impressão, você está usando um bico com revestimento especial para suportar essa abrasão e não degradar tão rapidamente. E aí você sobe, né, o preço médio dessas impressões, não só pelo filamento, mas pela estrutura com que você precisa ter para poder fazer essa impressão. O polióxido de metileno, mais conhecido como POM, ele também é um ótimo plástico para engenharia, né? Então, ele também serve muito bem à impressão 3D e ele traz características muito interessantes para aplicações funcionais, de repente passar em um ambiente com temperatura mais alta. Ele tem boa estabilidade dimensional, então ele não vai sofrer contração, ou muita dilatação. Então, a questão da precisão dimensional, quando você faz impressão, ele respeita muito bem, então, aplicações técnicas, engrenagem, que um décimo de milímetro ali, ao longo prazo, você pode estar perdendo a peça, ele respeita bem essa estabilidade dimensional. Tem resistência à abrasão e alta fluência também na hora de você fazer a extrusão dele. E é um material que depois, dependendo, como até comentei na semana passada, alguns materiais eles saem da impressão 3D e vão passar por um outro processo. Se ele precisar passar por um processo de usinagem para dar um acabamento na peça, no tubo, em alguma parte dele, ele é de mais fácil usinagem também. E agora eu vou estar passando esse link para vocês. Tem uma atividade, ela é curtinha, mas ajuda um pouco a fixar o que foi abordado aqui hoje, né? E aí tem essa atividade e depois a partir de amanhã, ao longo dos dias, eu faço mais uma outra atividade também. Aí essa sim para contar como uma, digamos assim, como uma avaliação diferente a esse conteúdo. Mas algo bem tranquilo. Eu vou pedir para vocês, quem está presente aí agora, dá um ok para mim na chamada, para registrar depois. Semana passada a professora Kátia Jodela foi dando. Normalmente. Vocês têm alguma dúvida aí? Eu só tenho uma perguntinha. Esses filamentos que você falou aí no decorrer da aula,
eles só servem para impressora FDM ou todos os outros impressoras também? Não, é só para as impressoras FDM mesmo, né? Que aí Isso. as FDMs, no caso, elas são os grupos, né, esses exemplos, os grupos de impressoras que são de fusão e deposição de material. Então, elas são para esse tipo. Você diz em comparação, por exemplo, com aqueles outros métodos, né? As outras É, técnicas. então, assim, tipo, o filamento é feito para ser específico para um tipo de impressora, mais ou menos, não é? Tipo, e tem um tipo de impressora e os filamentos que você usa nessa impressora, eles só são criados para esse tipo de impressora. Não tem como apropriar outro tipo de filamento e usar em outra impressora, não, né? Ah, e peraí, deixa eu ver então, acho que eu entendi agora essa pergunta. Por exemplo, todos esses modelos que eu passei para você, eles operam com os mesmos filamentos. Então, por exemplo, Sim. se eu quiser pegar um ABS e imprimir lá naquela com câmera fechada, por exemplo, vou voltar lá, nessa daqui, né? Ó. Sim. Se eu quiser imprimir nessa ou nessa, é o mesmo filamento. Ah, O certo. que muda vai ser o seguinte, por exemplo, você tem essa impressora aqui, ela tem uma variação de temperatura que ela alcança, né? E essa impressora, suponhamos que ela tem um outro, um pouco mais curto. E aí o seu filamento, ele exige temperaturas mais altas, né? 250 graus. E essa aqui não chega, aí ele não vai ser impresso nessa. Mas não por alguma coisa assim da impressora em si, é mais por uma propriedade do filamento. Certo, certo. Então, desde que eu compro um rolo de filamento que seja da 3D Lab, que seja da GT Max, eu posso imprimir em qualquer impressora FDM, desse filamento. Depende das propriedades do filamento, no caso, então. Isso, e do que a sua impressora ela está capacitada para tá imprimindo, né? Certo, certo. Valeu. Valeu, Weber. Vocês estão conseguindo acessar aí as perguntinhas? Deixa eu abrir, né, pessoal? Galera, vocês estão conseguindo ver aí? Vocês estão conseguindo acessar também no Form? Natan, você não conseguiu abrir? Você está com o seu e-mail USP aberto? Deixa eu mandar. Caramba, eu vou mandar no grupo do WhatsApp.
a gente tem mais pessoas com um problema para abrir o link. Então, tenta lá pelo grupo do WhatsApp, vamos ver se ele abre. Gente, vamos... Essas questões assim não têm um caráter avaliativo, é mais para a gente estar discutindo também sobre as propriedades, né? Então, uma coisa um pouquinho mais prática aí com relação a esse assunto do redução da distância. Para esse desenho, que ele é um desenho, digamos assim, 100% estético, em que a qualidade do acabamento, da superfície, ele vai ser bem interessante. Então, qual o melhor filamento para imprimir esse desenho, levando em consideração o acabamento estético diferenciado? Então, aqui a gente não está se importando muito com o custo, mas com a questão de ter um artigo, uma peça bonita, né? Então, aí vocês usariam um ABS, vocês usariam um de madeira, um TPE ou PETG. Lembrando que o TPE é aquele mais flexível, né? O PETG é o que fica entre o ABS e o PLA. O ABS é aquele com as propriedades mecânicas, custo, né, relativamente mais barato do que outros filamentos que também têm propriedade mecânica. Então, esse aqui, a resposta assim, mais adequada seria o filamento de madeira, porque a gente está visando um acabamento estético, né, muito bom. A gente poderia estar respondendo o ABS também, mas o ABS aí você vai precisar passar um processamento, né, fazer um pós-processamento para ficar com uma característica bem legal de superfície. Então, aí respondendo assim, de bate-pronto, seria o de madeira. Agora, qual o melhor filamento para imprimir esse desenho, levando em consideração a utilização que essa peça vai ter e levando em consideração o preço, né, os custos? Então, se a gente imaginar fazer isso aqui de fibra de carbono, que é muito bom, mas e a questão do custo, né, como é que fica? E, PLA, será que o PLA é fácil de imprimir, mas ele é bom para esse tipo de aplicação? Talvez não. E, vamos fazer de metal, mas de metal, a gente, para ele ser bom, ele precisa passar por um processo de sinterização e ainda assim o intuito dele é mais estético. Então, para esse caso, a gente teria como resposta mesmo o ABS. Nesse, por exemplo, eu poderia usar o PTG, o PETG, PETG. Para qual ele? O PETG? Esse aí. É esse azul aí. Para engrenagem, eu ainda acho melhor usar o ABS. Embora o PETG também possa ser, mas aí vai depender mais de qual o uso dessa engrenagem, né? O ABS ele estaria suportando melhor o desgaste do que o PETG em relação a essa aplicação. Agora, se fosse uma engrenagem tipo mais alguma aplicação mais simples, mais leve, você até poderia estar assim. É que o PETG é usado para peças mecânicas. Aí eu olhei essa aí e já. Então, ele cabe, tanto que eu não coloquei ele na resposta para não gerar tipo de duvidade, né, de dúvida. Então, certo. mas ele pode ser sim. Tá? Beleza. É que assim, dependendo de algumas aplicações, aí acho que o ABS ele fica melhor. Tá? Beleza. A seguinte, qual o melhor filamento para imprimir esse desenho? Leva em consideração a utilização da peça em ambiente com variação de temperatura e facilidade de impressão. Então, a gente
pode pensar aí na fibra de carbono, mas a fibra de carbono não é tão fácil de imprimir, né? Ela gera um custo bem alto também, tem a questão do extrusor, do desgaste. O TPE é flexível, mas, poxa, ele é resistente e tal, mas a variação de temperatura ele vai ser bacana, mas ele é muito fácil de imprimir. Não, os flexíveis não são assim tão triviais. E o de metal também não encaixa bem para essa aplicação. O de metal ainda a gente tem a porosidade, né, por conta da volatilização do material, se você fizer essa sinterização. E se você não fizer também, você vai estar usando um filamento mais, vamos dizer assim, estéticos para algo que é mais funcional. E então, qual seria a resposta aqui? Que seria o POM, né? Porque, lembrando aqui, ó, ele boa resistência à abrasão, né? Ele é fácil de mais facilidade para usinar também, quando a gente quiser fazer, passar isso aqui em usinagem também. Ele acaba sendo um filamento de engenharia mais propício para algumas peças, tipo, digamos, hidráulicas. E também não só para hidráulica, né? As aplicações dele também incluem parte de engrenagem, que são aplicações que têm bastante atrito. E, né, por último aqui, mais uma. Qual filamento que você usaria para imprimir essa? Levando em consideração o custo, qual que seria o mais barato, e a facilidade de impressão. Então, eu quero imprimir uma PLA, Ana Gabriele, isso mesmo. Então, é um objeto decorativo que eu quero ter no meu quarto, no meu estante, mesmo. Então, o ABS vai me dar treta para imprimir. O TPE é flexível, pô, ia ficar bacana, né? Flexível e tal, mas ele é mais caro, o PLA é mais fácil. E o de madeira, pô, ia me dar um baita acabamento estético também, mas aí questão de custo, aí eu ficaria com o PLA. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês, a presença de vocês aí. Se tiverem mais alguma dúvida, pode estar falando, ou se não, também quiser estar mandando no grupo do WhatsApp também, está perguntando. Depois eu vou estar encaminhando para vocês também, como na semana passada, links, né, para vocês estarem vendo a impressão desses filamentos, né, como que é esse processo, com algumas características um pouco mais detalhadas. Até preferi passar isso nos links depois para vocês estarem vendo e a gente poder usar essa 1 hora assim, de uma maneira mais focada, né, na apresentação e na gente estar, de repente, conversando, realizando alguma atividade. Show de bola, Lucas. Valeu, mano. Abraço. Falou, Hilton. Valeu, mano, pela presença. Ô, Paulo, bom final de semana para você aí, mano. Valeu, Igor. Obrigadão, velho. Bom fim de semana aí também. E é mais. Aí na próxima aula, gente, que ainda não saiu, né? Falar, aí a gente vai estar abordando. Eu até pensei em trazer esse material para agora, né? Que é de obtenção dos desenhos. Mas acho que ele faz mais sentido ele estar soltando ele para vocês no meio da semana. E aí, conforme a gente chegar na quinta-feira que vem, que a gente vai estar abordando os parâmetros de impressão, vai estar abordando o software fatiador, aí a gente também fala sobre a obtenção dessas imagens. Aí talvez a gente até estenda um pouquinho a aula na semana que vem, mas não muito também. Beleza, então. Até mais. Falou. Show de bola. Valeu, abração. Até mais.
Tchau, tchau, Letícia. Obrigado pela participação. Tchau, Ana.